Ricardo sempre me disse que eu era a mulher perfeita para ele. Eu, na minha ingenuidade de recém-casada, achava que isso era uma declaração de amor eterno. Demorei exatos 10 anos e um processo de divórcio litigioso para entender que aquilo era, na verdade, uma descrição de cargo. Eu era perfeita para gerenciar a mansão, perfeita para sorrir nos jantares de negócios dele, e, acima de tudo, perfeita para não fazer perguntas. Mas Ricardo esqueceu de uma regra básica: quando você constrói um império em cima da submissão de alguém, um dia, essa pessoa acorda. E quando o alvo da sua arrogância descobre a verdade, a queda não é apenas dolorosa. Ela é milimetricamente calculada. Tudo começou a desmoronar há cerca de 8 meses. Na época, a empresa de consultoria do Ricardo estava decolando. As reuniões que terminavam às 6 da tarde passaram a entrar pela madrugada. As viagens semanais para São Paulo se tornaram quase diárias. E a postura dele dentro de casa mudou. O homem que antes me pedia opiniões sobre contratos, agora revirava os olhos sempre que eu perguntava como havia sido seu dia. Helena, você não entenderia a complexidade dessa fusão, ele dizia, ajustando a gravata de seda na frente do espelho. Você foca em escolher os arranjos de flores pro jantar de sábado, deixe o dinheiro dos adultos comigo. Cada palavra era desenhada para me fazer sentir pequena. Inútil. Totalmente dependente do cartão de crédito adicional que ele pagava no final do mês. Ele achava que a minha paciência era burrice. Ele achava que eu passava meus dias no salão de beleza e na academia, alienada da realidade. O que o meu brilhante marido não lembrava, no entanto, era que antes de largar tudo para ser a esposa troféu dele, eu havia trabalhado como auditora sênior no banco onde a empresa dele mantinha as contas principais. Eu conhecia os números e o mercado financeiro melhor do que conhecia o meu próprio reflexo. A primeira bandeira vermelha não foi uma marca de batom no colarinho ou um perfume barato na camisa. Amadores deixam marcas de batom. Ricardo era metódico, frio e calculista demais para isso. A minha primeira bandeira vermelha foi um simples comprovante de recarga de pedágio eletrônico. O nosso carro secundário, aquele luxuoso utilitário que supostamente ficava parado na garagem da empresa para emergências, estava passando pela mesma praça de pedágio em direção ao interior, religiosamente, toda sexta-feira às 10 da noite. Esperei ele viajar para um de seus famosos simpósios de gestão empresarial. Entrei no escritório dele de madrugada. A senha do computador principal não havia mudado desde o nosso casamento. A arrogância faz os homens ficarem incrivelmente preguiçosos. Em menos de 20 minutos, cruzei os dados bancários com as faturas do cartão corporativo. O padrão saltou na minha tela como luzes de neon em uma estrada escura. Não eram jantares com clientes ou investidores. Eram reservas recorrentes no bistrô mais caro da cidade. Não eram despesas de suprimentos de escritório. Eram compras exorbitantes em joalherias de luxo, todas mascaradas sob o CNPJ da empresa como brindes corporativos para usar como escudo fiscal. Mas o verdadeiro golpe, aquele que fez o meu estômago embrulhar e o ar faltar nos pulmões, estava na aba de passagens aéreas ocultas. Havia uma reserva confirmada em primeira classe para as Ilhas Maldivas. 2 passagens. Compradas inteiramente com as milhas do nosso cartão familiar. E o nome do segundo passageiro não era Helena. Era Amanda. A nova assistente administrativa dele, uma garota de 25 anos. Qualquer mulher normal, diante daquela tela, teria surtado ali mesmo. Teria quebrado o monitor de 30 polegadas, ligado para o advogado aos prantos no meio da madrugada, feito as malas de grife dele e jogado tudo na calçada para os vizinhos verem. Mas o desespero é o refúgio dos fracos. Chorar e gritar te dá, no máximo, razão moral. E razão moral não paga as contas. Razão moral não bloqueia passaportes e, definitivamente, não congela contas em paraísos fiscais. Quando ele voltou de viagem na segunda-feira, exalando aquele cansaço falso de quem trabalhou o fim de semana inteiro, eu o recebi com o melhor jantar que já havia preparado. Sorri docemente, perguntei sobre as palestras do simpósio, e concordei abaixando a cabeça quando ele reclamou que eu estava gastando muito no supermercado e precisava aprender a economizar. Deixei ele se sentir o rei do mundo. O dono absoluto do tabuleiro.
Se ele queria brincar de estratégia e traição, eu não iria apenas jogar o jogo. Eu iria reescrever as regras do campeonato inteiro. Na manhã seguinte, enquanto ele supostamente estava em uma reunião de diretoria trancado no escritório com a assistente, eu fiz a minha primeira ligação. Não foi para minha mãe. Não foi para chorar no ombro das minhas amigas do clube. Eu liguei para o Dr. Viana, o advogado de direito de família mais cruel, metódico e absurdamente caro do Estado. A caçada corporativa havia oficialmente começado. O escritório do Dr. Viana não tinha quadros bonitos de paisagens ou sofás confortáveis para clientes fragilizados. Tinha apenas estantes maciças de livros de jurisprudência pesados e o silêncio denso de quem ganha a vida destruindo os outros legalmente. Sentada ali, na cadeira de couro que cheirava a charuto, entreguei a ele o pendrive criptografado com o backup completo que fiz do computador do Ricardo. Viana não sorriu. Advogados predadores nunca sorriem antes de ver o sangue. Ele apenas conectou o dispositivo e começou a trabalhar. Foram precisos 4 longos dias de auditoria forense silenciosa. O que nós descobrimos mergulhando naquelas planilhas foi muito além de um caso clichê com uma amante mais nova. O buraco era negro e profundo. Ricardo não ia apenas levar a garota para as Maldivas. Ele estava estruturando uma complexa holding fantasma em Delaware, nos Estados Unidos. O plano dele era transferir, gradativamente, todos os ativos líquidos e patentes da nossa consultoria para lá, deixando a empresa original aqui no Brasil completamente oca e afogada em dívidas fiscais propositais. E o grande detalhe, dívidas das quais eu, como sócia minoritária no papel desde a fundação, também seria solidariamente responsável. Ele queria a tempestade perfeita. Queria me deixar sem o marido, sem um centavo do patrimônio que ajudamos a construir e, de brinde, com a Receita Federal e os credores batendo na minha porta enquanto ele tomava drinks em uma praia do outro lado do mundo. A audácia de Ricardo era quase poética, digna de um filme. Ele tinha planejado meticulosamente o crime financeiro perfeito contra o próprio casamento. O único e fatal erro dele foi esquecer de um detalhe do passado. Quem desenhou e aprovou a estrutura societária da empresa, há 10 anos, quando ele ainda era um Zé Ninguém, fui eu. Para que a armadilha jurídica do Dr. Viana funcionasse, eu precisava ganhar tempo. Precisava manter a ilusão de que eu continuava sendo a esposa cega e obediente. O teste de fogo dessa atuação aconteceu no jantar de bodas de ouro dos pais do Ricardo. Toda a alta sociedade local estava presente. Ricardo estava no seu habitat natural, cercado de bajuladores, discursando sobre o sucesso de sua empresa como se fosse um bilionário do Vale do Silício. Em um determinado momento, o tio dele perguntou sobre os nossos planos para o futuro. Ricardo deu aquele sorriso arrogante de canto de boca, olhou para mim como se eu fosse um cachorrinho adestrado e disse para a mesa inteira: "A Helena já tem o trabalho mais difícil do mundo, que é aturar o meu sucesso. Eu prefiro que ela não se preocupe com coisas complexas como a bolsa de valores ou expansão de mercado. A cabecinha dela não aguenta tanto estresse num dia só." A mesa inteira riu. Uma risada polida, cúmplice daquela humilhação pública travestida de brincadeira. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. A vontade era de levantar, pegar a garrafa de vinho tinto da safra de 98 e quebrar na cabeça perfeita e engomada dele. Mas eu apenas sorri. Um sorriso dócil, submisso. Bebi um gole de água e concordei com a cabeça. Mal sabia ele que a cabecinha que não aguenta estresse que estava, naquele exato momento, triangulando as contas offshore dele com o Ministério Público. A auditoria nos revelou para onde estava indo o dinheiro miúdo. O dinheiro que não ia para Delaware. Havia transferências semanais altíssimas para uma imobiliária de fachada. Eu precisei ver com os meus próprios olhos. Na terça-feira à tarde, dirigi até o bairro mais caro da cidade. Subi até a cobertura do edifício recém-inaugurado. A porta não estava trancada, os decoradores ainda estavam finalizando o serviço. Era um apartamento de tirar o fôlego. Um ninho de vidro suspenso no céu, comprado com o dinheiro suado da empresa, mas registrado no nome de uma tia distante da Amanda. A audácia era revoltante. Ele estava montando um palácio para a secretária enquanto reclamava do preço das frutas que eu comprava para nossa casa. Caminhei pelos cômodos vazios sentindo o eco dos meus próprios sapatos.
Vi o closet encomendado sob medida, grande o suficiente para guardar uma coleção de bolsas que ela com certeza exigiria. Naquele momento, observando a cidade lá do alto, a última gota de hesitação que ainda existia dentro de mim secou completamente. Ricardo não estava apenas me traindo, ele estava financiando a substituição da minha vida com o patrimônio que eu o ajudei a construir. Eu saí daquele apartamento com a alma blindada. A guerra agora era de extermínio. No dia seguinte, fiz a visita mais importante do meu plano. Fui até o nosso banco principal. Não falei com os gerentes da frente, aqueles que serviam cafezinho para o Ricardo e o chamavam de doutor. Fui direto à sala da diretoria de contas corporativas. O diretor, o velho e astuto Sr. Henrique, foi meu mentor na época de auditoria. Ele sabia o meu valor. Coloquei a pasta com os laudos do Dr. Viana sobre a mesa dele. Mostrei as transferências ilegais, as tentativas de esvaziamento de capital, as fraudes fiscais iminentes. Henrique empalideceu. O banco estava prestes a ser usado como ponte para um crime financeiro de proporções gigantescas. Como eu ainda possuía a assinatura de sócia fundadora, ativamos o protocolo de segurança máxima. Sem que Ricardo soubesse, todas as chaves de segurança das contas físicas e jurídicas foram alteradas naquela tarde. Os limites de transferência internacional foram cortados a zero. Os cartões de crédito corporativos, incluindo o da Amanda, entraram em modo de bloqueio preventivo silencioso. O gatilho estava armado. Assim que Ricardo tentasse mover um único centavo para fora do país, o sistema fecharia as portas de aço na cara dele. A armadilha estava pronta e invisível. O verdadeiro teste da minha sanidade mental aconteceu na sexta-feira daquela mesma semana. Era a festa de aniversário de 10 anos da empresa e eu precisava comparecer ao coquetel no escritório para manter o teatro. Tive que vestir meu melhor vestido de seda azul royal, colocar meu melhor sorriso condescendente e cumprimentar todos os funcionários, incluindo ela. Amanda me olhou de cima a baixo com aquela arrogância silenciosa que só as amantes inexperientes de 20 e poucos anos possuem. Ela achava que tinha ganhado na loteria da vida. Ela olhava para o meu vestido de grife e para o meu colar de ouro como se já estivesse mentalmente provando aqueles acessórios no próprio corpo. Eu me aproximei, com a postura impecável, e sorri para ela. Um sorriso genuíno, maternal, quase com pena. Excelente trabalho com as planilhas financeiras deste mês, Amanda, eu disse, sabendo exatamente que ela ajudava nas fraudes. O Ricardo fala muito da sua dedicação em horas extras. Vi a confusão piscar violentamente nos olhos dela. Por um segundo aterrorizante, a certeza absoluta de que ela era dona da situação simplesmente desmoronou. É impressionante como a calma absoluta e o silêncio aterrorizam pessoas que vivem afundadas na lama e no engano. Deixei a amante paralisada na própria insegurança, nadando em dúvidas, e caminhei triunfante até a sala da presidência, onde meu adorável marido me esperava. O bote final da armadilha dele estava armado. Ricardo me entregou a pasta com uma pressa disfarçada. Amor, ele disse com a voz mais aveludada, falsa e manipuladora que conseguiu fingir em 10 anos, o nosso contador pediu para atualizarmos algumas assinaturas de praxe da reestruturação da empresa antes da nossa viagem. Coisa rápida, não precisa nem ler, é só rubricar onde o idiota colocou os post-its amarelos. Eu não precisava perder tempo lendo para saber exatamente o que era. Eram os termos definitivos de cessão das minhas cotas e a aprovação formal para que ele realizasse as transferências internacionais e as liquidações de patrimônio. Se eu assinasse aquilo de forma legal, ele estava livre para voar para as praias das Maldivas com as contas abarrotadas de dólares, me deixando com os escombros da falência. Rubriquei todas as páginas meticulosamente. Assinei meu nome completo no final do contrato. Entreguei a pasta de volta para as mãos suadas dele. Ricardo relaxou os ombros instantaneamente, o alívio lavando o rosto tenso dele. O idiota achou que tinha acabado de garantir o seu futuro milionário com a assinatura de uma esposa burra. O que o grande gênio das finanças avançadas não sabia era que, 24 horas antes daquela reunião, o implacável Dr. Viana já havia protocolado no tribunal uma medida cautelar de indisponibilidade absoluta de bens, baseada nas fartas provas de evasão fiscal e ocultação de patrimônio que entregamos.
Aquele pedaço de papel que eu acabei de assinar com um sorriso no rosto? Ele não tinha validade jurídica nenhuma. Absolutamente zero. Mas a tentativa desesperada de fraude materializada naquelas folhas rubricadas acabava de me dar a última prova criminal que faltava para destruir a vida dele para sempre. Mas ele ainda não sabia do pior. Ricardo acordou hoje de manhã acreditando piamente que seria o dia da sua grande e triunfal fuga. O dia em que ele viraria a página da vida medíocre que ele achava que eu representava. Ele e Amanda chegaram ao aeroporto internacional 2 horas antes do voo, radiantes, com roupas de grife novas, prontos para a vida de puro luxo nas Maldivas que eles achavam que eu estava financiando na ignorância. Eu já estava confortavelmente acomodada no jatinho particular que ele mesmo havia fretado com o dinheiro da empresa, mas cujo nome na reserva e autorização de embarque agora era exclusiva e legalmente o meu. No exato segundo em que ele tentou passar com arrogância o seu cartão de crédito corporativo Black para pagar as taxas de embarque excedentes, o sistema do banco cuspiu a realidade fria na cara dele. Cartões sumariamente bloqueados por suspeita de fraude. Contas correntes e fundos de investimento congelados por ordem judicial de restrição de bens. E o mais importante, o detalhe que eu fiz questão de executar pessoalmente, o precioso saldo de milhas aéreas que ele planejava usar para escapar estava em exatos e redondos zero. Eu transferi cada ponto conquistado para minha conta pessoal exatos 10 minutos antes do gênio chegar ao balcão. O grito desesperado e abafado dele ecoando no meio daquele terminal estéril foi a sinfonia mais gratificante que eu já tive o prazer de ouvir em toda a minha vida. Ele achou que estava me deixando para trás em uma vida de migalhas e submissão. Mas a única coisa que ele deixou para trás, caída naquele saguão de embarque, foi a própria dignidade. E enquanto eu brindo com esse champanhe francês caro a mais de 10.000 pés de altitude, a única coisa que eu sinto é o peso monumental do alicerce de mentiras dele finalmente despencando e esmagando quem teve a arrogância de construí-lo. As pessoas dizem que eu fui longe demais. Elas me chamam de vingativa. Mas isso não é vingança. É apenas uma rigorosa auditoria de caráter e gestão de riscos. E o Ricardo, bem, depois de hoje, o meu ex-marido acabou de ser declarado oficialmente e moralmente falido. Fim de jogo.